Olá, amigos e amigas, que todos tenham um dia feliz e que todos possam estar na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 24 de novembro, a lição 9, ela tem como título Almas debaixo do altar. Hoje nós teremos mais um texto bíblico que ele é muito controverso, né? Que pessoas que são adeptos, né, da doutrina da imortalidade pegam esse texto em alguns pontos isolados, querendo provar as suas teorias. E hoje, a lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo João, do livro de Apocalipse, no capítulo 6, do versículos 9 e 10. E vejam que João diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mais uma vez, está lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 9 e 10. Bom, primeiramente nós devemos saber que o livro do Apocalipse, na sua tradução do grego, ele quer dizer assim, revelação. E na época, o povo cristão estava muito perseguido, né? Precisava de encorajamento, porque eles não aceitavam, né, o trabalho missionário dos discípulos e de cristãos em torno da salvação, em torno da doutrina que Jesus havia deixado para eles. E Deus os inspira, né, através de João, e ele dá uma mensagem, sim, de uma visão para o futuro. E Deus aproveita aquele momento e dá essa mensagem através do apóstolo João. E ele escreve esse livro tudo através de uma simbologia, para que os romanos, que eram os algozes dos cristãos, eles não descobrissem as mensagens que Deus falava ao povo através desse livro do Apocalipse. Porque a mensagem que os cristãos recebiam, os símbolos, né? Eles entendiam bem porque o Espírito Santo dava sabedoria para eles, e essas mensagens eram consideradas para os romanos como loucura, porque eles não entendiam esses símbolos que estavam ali. E o apóstolo João recebeu essa visão dada por Deus, e aqui diz que ele viu o céu como ele é realmente, né? E quando João fala aqui no livro de Apocalipse lá, que ela tinha cavalos brancos, vermelhos, pretos e amarelo, com cavaleiros assim montados, é tudo simbologia, porque lá no céu não existem cavalos. E somente aqui era uma representação, como havia dito, uma simbologia, né? Para que os romanos, que eram perseguidores dos cristãos, eles não entendessem. E Deus aproveita essa atuação para mostrar o seu poder e explicar para os cristãos. E outra coisa que nós temos que lembrar, que a própria Bíblia, ela se autoexplica, né? E por isso que nós devemos ter e ler o texto, o contexto e outros livros que estão relacionados a esse assunto que nós queremos ver.
E era assim que os cristãos da época, eles tinham um procedimento para que eles pudessem entender essas mensagens do Apocalipse. E nós devemos interpretar todas as palavras do texto, onde que nós queremos entender. Por exemplo, na lição de hoje, fala de almas dos mártires debaixo do altar do Apocalipse 6 e 9, que eu havia lido agora há pouco. Bom, almas, nós já estudamos em lições anteriores que alma nada mais é que quando Deus foi criar o homem, ele pegou o pó, o barro, o pó da terra, o barro, né? E ele pegou e soprou com o fôlego de vida nas narinas, né? E o homem passou a ser uma alma vivente. Ou seja, a alma é uma pessoa, né? E alma vivente, quando nós morremos, né? Quando é retirado esse fôlego de vida, ele pega e volta para Deus, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 1 e no capítulo 2. Ele não vai para lugar nenhum. A alma que pecar, que Deus mesmo fala, a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, a pessoa, porque o fôlego de vida volta para o Senhor. E aqui no livro de Apocalipse, vemos que possui símbolos assim diferentes, né? Para cobrir os períodos históricos assim, né? Mas cada um deles, ele apresenta assim, novas revelações. E na abertura nós vemos que os selos, que são essas ordens, né, de Deus, que ele dá assim para os 4 seres viventes, né, realizar. Esses seres viventes, eles são como mensageiros de Deus e são eles que cumprem a missão que lhes foi dada. E a lição de hoje, que está no 5º selo de abertura, nós vemos mais cavalos. Nós não vemos aqui cavalos e não vemos cavaleiros aqui, mas sim aparece almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, que diz Apocalipse 6 e 9. E que eles estavam debaixo de um altar clamando em alta voz. Bom, nós sabemos que a Bíblia se refere ao estado dos mortos. Ela perfeitamente explica, né, o estado dos mortos. E ela diz, e o próprio Jesus diz, que ela é um sono, que é um repouso, né? Principalmente quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse que Lázaro estava dormindo. Na realidade, Lázaro estava morto, né? E como aqui se refere a almas que clamam? Como nós vamos entender isso? Bom, a palavra usada para almas, né, nesse versículo, se traduzida do grego, que a palavra é psique, que significa, né, ser vivente, né, ou pessoa. Essa palavra, psique. E quanto ao altar, assim, o altar, né, que diz na sequência de Apocalipse 6 e 9, que essas almas ou essas pessoas estavam ali, né, naquele altar, no texto dessa lição, é uma referência ao altar onde se faziam antes, né, os sacrifícios nos tabernáculos do Antigo Testamento, lá no santuário terrestre, que apontavam para o futuro vinda de Jesus, que tinha sido depositado abaixo dele o sangue dos sacrifícios, né, que está lá em Levíticos 4, versículo... No Levíticos no capítulo 4, né, versículos 18, 25, 30 e 34. Porque, né, foi Deus que pediu para que fosse construído o tabernáculo, né? E eles pegavam o cordeiro mais puro, sem manchas, e aqueles cordeiros eles eram sacrificados
pelos pecados de cada um. Cada um que tinha um pecado levava e era sacrificado no tabernáculo. E aqui, quando eles veem essas almas, né, embaixo do altar sacrificada, aqui estava falando de pessoas, né, que João viu, de pessoas que foram mortas e sacrificadas, né, por perseguição do evangelho, né, de que as pessoas pregavam a verdade e eles não reconheciam, e essas pessoas eram mortas por pregarem a verdade. E nós temos vários mártires, né, em decorrência disto. E era isto que João viu em sua visão. Então João viu realmente essas pessoas. Então não é alma, algum penado, coisa parecida, nada disso. Eram pessoas que ele viu, né? Portanto, o João, ele viu realmente essas pessoas assim no altar, né? Mas era uma forma assim figurada, né? Ele não viu aquelas pessoas mortas ali. É uma visão, né? E que essas pessoas foram martirizadas ali na Idade Média, né? Por pregar o evangelho e serem fiéis a Deus. E o sangue, né? Ou a vida de seus perseguidores que foram tiradas, né? Por isso que ele menciona ali, né? Que no altar ele viu sangue. Era uma representação daquelas pessoas que haviam mortas, né? Na verdade, é uma simbologia. Ele viu em visão, né? Ele não viu assim literalmente a pessoa ali. Ele viu em visão, né? E esses cristãos que João fala, eles pediam sim justiça, né? Na visão dele, ele via que elas pediam justiça para Deus na segunda vinda de Jesus. E ali era um conforto para todos nós, né? Quando acontece isso, quando João, inspirado por Deus, ele tem essa visão, né? Que ele enxerga, né? Os acontecimentos futuros, né? Não que ele está vendo a realidade ali, não que existia uma pessoa ali, que ele viu sangue ali, não. Ele viu uma visão, né? E por isso, porque para todos nós, isso é um conforto, né, para nós vermos, né, por várias pessoas que no século que nós vivemos, que pessoas foram sacrificadas pelo nome de Jesus. Essas pessoas, elas terão garantia no reino dos céus, por essa visão de João, né? E hoje nos dá uma esperança, pelo nome de Jesus que nós pregamos, mesmo que venha acontecer a nós qualquer coisa de ruim, nós estaremos salvos, né? Porque Deus tem um cuidado por seus filhos, porque na volta do seu filho amado Jesus, aí sim ele ressuscitará todas as pessoas, todos aqueles mártires que para trás, na Idade Média, que eles foram mortos, né, por eles terem fé em Jesus, e nossos parentes, todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, na ocasião da segunda volta de Jesus, serão ressuscitados pelo poder de Deus através do seu Filho. E por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do Espírito Santo para todos nós, para que nós possamos aceitar a Jesus como Salvador. Eu tenho certeza, você, meu amigo, minha amiga, que Jesus, através do Espírito Santo, tem falado com você, para você aceitar Ele como Salvador. E com isso, meu amigo, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus te leva a você, meu amigo, a sua família, seus amigos que aceitarem, para as mansões celestiais, no lugar onde não haja mais dor, no lugar onde não haja mais morte, injustiça, sofrimento. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.